E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Cauã e hoje eu vou estar trazendo aqui o primeiro vídeo desse canal que eu criei com o objetivo de trazer reflexões de um cunho mais naturalista e também abordar temas científicos quando possível, da forma mais honesta. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo aí para estar ajudando o crescimento do canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui um tema que eu acho bem interessante, é que se realmente há uma forma de fundamentar a moralidade sem a existência de um Deus. E a visão que eu vou estar trazendo aqui hoje vai ser a do platonismo moral, trazida justamente pelo Eric Willenberg, que é um filósofo acadêmico que ele foca bastante nessa questão de fundamentar uma moralidade sem a existência de um Deus. Posteriormente, eu estarei abordando temas como o argumento moral, mandamento divino, e também sobre o realismo moral. Se a moralidade é realmente objetiva ou será que ela é subjetiva? Então, eu vou estar trazendo esses temas posteriormente e sem mais enrolação, vamos aqui começar a introdução ao platonismo moral. Então, já estamos aqui na tela. Então, platonismo moral, uma introdução. O que seria exatamente o platonismo moral? O platonismo moral diz que uma categoria fundamental de coisas existentes são estados de coisas. São entidades necessariamente abstratas que obtêm ou deixam de obter fatos na realidade. Alguns deles são contingentes e existem em apenas alguns mundos possíveis, mas não em todos. Outros são necessários e existem em todos os mundos possíveis. Então, qual que seria um exemplo de um fato, de um estado de coisas contingente? O estado de coisas em que Plantinga é um filósofo. Por quê? Porque Plantinga poderia existir e não ser um filósofo. Agora, um estado de coisas necessário é que Plantinga ele não é idêntico ao número 2. E vamos continuar. Alguns estados de coisas envolvem propriedades éticas como retidão moral, justiça, maldade, virtude, vício, entre outras. Essas propriedades éticas são exemplificadas e instanciadas nos estados de coisas que são obtidos na realidade. Então, o que seria? Seria que as propriedades normativas se exemplificam nos estados de coisas, ou seja, nas ações exemplificadas. Só que as ações não causam os fatos normativos, eles apenas se exemplificam nas ações. Um não causa o outro, eles estão apenas correlacionados. Então, vamos lá. Uma questão importante aqui a gente explicar é a superveniência. Que o que seria? Ó? Às vezes, dois fatores x e y estão correlacionados sem que um cause o outro, e sim por serem efeitos de uma causa em comum. Exemplo, havendo uma correlação entre dentes amarelos e câncer, um não causa o outro, mas estão relacionados justamente por serem um efeito em comum do tabagismo. Ou seja, como que seria essa questão de exemplificação das verdades morais sem que nem os fatos descritivos causem os normativos? Fatos descritivos seriam fatos que descrevem uma determinada ação. Fatos normativos dizem o que deveria ser feito, se essa ação é boa, se essa ação é ruim. Então, como que acontece essa exemplificação? É justamente pela superveniência. Essas propriedades estão correlacionadas sem que uma cause a outra. É exatamente como foi dado o exemplo aqui sobre o tabagismo, o câncer e os dentes amarelos. E o que faz com que uma propriedade normativa seja exemplificada? O que faz, o que diferencia uma propriedade da outra? Por que ela é exemplificada em uma ação e não em outra? E por que essa e não outra é exemplificada? E é importante a gente explicar aqui a questão da criação, que é o que explica ó, o porquê uma propriedade sobrevém à outra e o que diferencia elas. O que diferencia elas é justamente o seu valor intrínseco, ou seja, o valor que esses estados de coisas têm em virtude de suas propriedades intrínsecas. É por isso que a bondade sobrevém a você ajudar alguém necessitado, mas não quando você tortura alguém por diversão. Então é isso. O que faz essas propriedades serem exemplificadas é justamente o valor intrínseco da ação, que seria o valor que a ação tem por si mesma, ou seja,
as propriedades biológicas, psicológicas, sociais e tudo mais fazem com que ela tenha um valor intrínseco bom ou ruim. Um exemplo de algo que é intrinsecamente ruim seria o próprio sofrimento, a própria dor. Ou seja, ela é ruim em virtude da sua própria natureza, do seu valor intrínseco. E isso é um fato bruto, que é um fato que não é obtido por nada posterior a ele e nem nada anterior a ele, no caso. E nem nada que o sustente. Assim seriam verdades éticas mais básicas também, que fundamentam o restante da moralidade. Elas não são obtidas por nada anterior e nem posterior e nem são sustentadas por nada. São verdades necessárias para todo mundo metafisicamente possível, assim como seriam verdades da lógica, verdades da matemática e todas essas verdades necessárias para todo mundo possível. Então vamos lá. Suponha que um ato é moralmente correto se somente se A é o que uma pessoa perfeitamente virtuosa faria nessas circunstâncias. E suponha também que necessariamente o ato A é moralmente correto se e somente se A não for uma instância de tratar um ser racional como um mero meio. Dadas essas suposições, agora temos um caso paralelo ao de câncer, dentes amarelos e tabagismo, mas no âmbito moral. A retidão moral sobrevém em ser o que uma pessoa moralmente virtuosa faria, pois ambos são feitos para serem instanciados por não serem uma instância de tratar um ser racional como um mero meio. Então é isso. Elas estão correlacionadas. Com esse exemplo, a gente consegue ilustrar um caso paralelo ao de tabagismo, dente amarelo e câncer, só que no âmbito moral, onde as propriedades estão correlacionadas sem que uma cause a outra, só que uma faz a outra ser instanciada. Então é isso. Então vamos prosseguir aqui. Objeções ao platonismo moral. Vamos lá, qual que seriam as objeções que mais são comuns assim ao platonismo? Vamos lá. Primeira objeção: as propriedades morais não podem existir como uma mera abstração flutuante sem sentido. Não pode ser o caso que a justiça exista simplesmente como uma mera abstração. Não pode ser o caso que as coisas saibam quais propriedades devem ter, como se houvesse algo escrito sobre essas propriedades. E qual que seria a resposta a essa objeção? Há vários estados de coisas que exemplificam a propriedade de justiça. Quando eu sustento que é apenas para dar a uma pessoa o que ela merece, na minha ação se exemplifica a propriedade de justiça. Esse estado de coisa prevalece caso exista ou não alguma pessoa, assim como o estado de coisa sobre dinossauro prevalece mesmo que não existam nenhum dinossauro no caso. Então, basicamente, a existência de uma propriedade diz apenas que há uma forma como as coisas poderiam ser. Então, vamos prosseguir aqui. Assim, descartamos a justiça como uma mera abstração existente, como se existissem fatos sobre a justiça, escritos assim, ou algo assim. Suponha que você concorde que o amarelo é uma cor. Perguntar como as coisas sabem quais propriedades devem ter é análogo a perguntar como o amarelo sabe que ele é amarelo e não outra cor. Não é necessário nada como conhecimento e nem análogo a ele para que as coisas obedeçam verdades necessárias. Então é simplesmente necessário que o sofrimento seja intrinsecamente ruim. Não há nada análogo à inteligência ou como a inteligência que precise existir para que uma propriedade se exemplifique em um fato sobre a realidade. Não, são apenas verdades necessárias e elas não podem ser violadas. Vamos para a segunda objeção. Conhecimento envolve contato causal. Portanto, não podemos ter acesso a esses objetos abstratos, pois eles não entram em contato causal com a realidade. Ou seja, esses objetos abstratos, eles não podem causar nada. Eles não entram em relação causal. A relação é de instanciação e exemplificação. Então, essa é uma objeção avançada. E qual que seria a resposta para ela? Ó, conhecimento não envolve necessariamente contato causal. Podemos chegar ao conhecimento através da análise de virtudes teóricas e inferência para melhor explicação. Quando alguém afirma isso,
Essa pessoa está tendo contato causal com a suposta verdade que conhecimento envolve contato causal? Obviamente não. O que ele faz é justamente fazer uma inferência para melhor explicação e analisar virtudes teóricas, e é justamente o que o platonista faz para chegar à melhor explicação. A existência dessas propriedades abstratas é o que melhor explica nossa intuição relacionada a propriedades físicas exemplificadas nos estados de coisas. Ou seja, não é necessário que haja contato causal, contato físico para que se haja o conhecimento. É necessário apenas haver um link ali explicativo. É isso que é necessário para que se chegue ao conhecimento, ou seja, embora esses objetos abstratos não entrem em relação causal com a realidade, as propriedades descritivas que os exemplificam entram. Elas são físicas, elas podem ser vistas na realidade. E nós podemos chegar a essas verdades morais justamente através da intuição ponderada intelectualmente na ausência de derrotadores. Então é assim que podemos chegar a essas verdades morais e não é necessário contato causal. Apenas precisamos fazer uma inferência para melhor explicação e analisar as virtudes teóricas para chegar à conclusão de que, de fato, é necessário que esses objetos abstratos existam. Então vamos lá para a terceira e última objeção. Objeção 3. Terceira objeção. Não é possível haver obrigações morais sem Deus. É necessário que Deus comande que você faça algo. Então, beleza. A pessoa pode falar, tá, beleza, até aqui eu concordo, me convenci e tudo mais. Mas é porque eu deveria ser bom, né? Se não há mandamento, se não há punições e tudo mais. Qual que seria a resposta a isso? Ó, essa objeção muitas vezes levantada por Craig geralmente sempre levanta esse tipo de objeção, né? Se compromete igualmente com fatos éticos necessários. Por que deveríamos obedecer os mandamentos de Deus só porque ele seria onisciente, onipresente e onibenevolente? É apenas um fato bruto que flutua por aí? Ou seja, por que teremos que ter a obrigação moral de obedecer a um ser desses? Simplesmente porque é um fato bruto ético. Um fato que não é explicado por nada anterior nem posterior e nem nada o sustenta. E nessa visão platonista de moralidade, nós temos a obrigação moral de fazer algo justamente em virtude daquilo ser um bem em si mesmo e valer a pena ser alcançado. É justamente o valor intrínseco das ações que nos dá obrigações morais de realizá-la. Então, suponha que você esteja indo para a escola, ou para o trabalho, ou para qualquer lugar que seja. E aí você se depara com uma pessoa que está pegando fogo. O braço dela está pegando fogo e ela está sofrendo ali. E tem um extintor do seu lado. E você é a única pessoa que está ali. E você pode parar o sofrimento daquela pessoa simplesmente apagando o fogo, sem que isso te cause nenhum prejuízo ali e nenhum dano ou algo desse tipo. Então, em virtude do sofrimento ser algo intrinsecamente ruim, né? E você poder evitar ali o sofrimento dessa pessoa sem que isso te cause nenhum prejuízo, então é uma obrigação moral que você faça isso, justamente em virtude do valor intrínseco do estado de coisas ali que está sendo exemplificado. Então é basicamente isso. E chegamos ao fim aqui da nossa apresentação ao platonismo moral do Eric Willenberg. Então, eu peço para vocês que confiram as referências fixadas no primeiro comentário, para vocês se aprofundarem nesse tema de realismo moral. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse tema. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.